Fala galera, tudo bem com vocês? Você já parou para assistir a série alemã da Netflix Dark, que na minha opinião é uma das melhores do catálogo do streaming? Ali a gente vê de tudo, buracos de minhoca, linhas do tempo diferentes, desaparecimento de crianças, acidentes nucleares, e isso vai ficando tão complexo até chegar ao ponto de você já não saber mais nada e entender tudo. Depois você vai perdendo novamente a noção e vai virando aquela confusão na nossa cabeça. Ainda não temos a evolução e a capacidade mental para entender certas coisas, nos deixaria realmente loucos. Mas você sabia que algo parecido supostamente aconteceu com Alfred Bielek? Uma história não linear, numa mistura de Fringe, X-Files, Doctor Who e Dark. Se interessou? Vem com a gente nessa viagem. E quando eu digo viagem, realmente é uma. Eu sou Vanza Alonso e você está no Nieva TV. Alfred Bielek, nascido no ano de 1927. Não, espera. Ele não nasceu com esse nome era Edward Cameron e ele nasceu em agosto de 1916, filho de Alexander Duncan Cameron. Tá entendendo que esse vídeo vai ser uma loucura? Voltando, aparentemente o Sr. Bielek teve uma vida normal até 1988 sem grandes aventuras, até assistir a um filme de ficção científica conhecido como The Philadelphia Experiment, baseado em fatos reais e incompreensível para a maioria das pessoas, mas não para Alfred. O filme retratava um experimento realizado pela Marinha dos Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, um experimento bem obscuro que tinha como objetivo fazer com que seus navios ficassem completamente invisíveis a radares, impossibilitando sua detecção pelos submarinos nazistas especificamente. O teste era realizado no navio de guerra Eldridge, no estaleiro naval da Filadélfia, e supostamente deu muito certo, ou muito errado. Calma. Vamos deixar essa parte para fora, assim, por enquanto. Foca em Alfred Bielek, ou Edward Cameron. Meu Deus. Paramos na parte em que ele assistia a um filme, o The Philadelphia Experiment, e a partir daí sua vida já não fez mais sentido. Durante meses ele teve flashbacks vívidos de uma outra vida em que ele seria o protagonista principal. Bielek começou a pesquisar maneiras de entender mais a fundo essas memórias com terapeutas e médiums, montando incansavelmente um quebra-cabeça. Mas quando esse quebra-cabeça terminou, já não havia mais como voltar atrás. No ano de 1990, Alfred Bielek começou a compartilhar suas memórias reprimidas e isso deu uma grande dor de cabeça ao governo dos Estados Unidos. Segundo ele, seu nome era Edward Cameron e teve que se tornar Alfred Bielek e morar com a família Bielek por causa de uma lavagem cerebral sofrida por parte do governo para encobrir alguns experimentos paranormais e até conspiratórios em que ele teve participação. E estamos falando de novo dele, o famoso experimento Filadélfia, que deixou consequências inimagináveis e terríveis aos participantes. Agora vamos tentar criar uma cronologia, se é que isso é possível. Quando ainda era Edward Cameron, ele tinha um irmão com o nome de Duncan Cameron, e os dois se alistaram na Marinha dos Estados Unidos em 1939 para trabalharem com grandes nomes, dentre eles Tesla, von Neumann, John Hutchison e, pasmem, Albert Einstein. Uau! Meu Deus! O ano 1943, Segunda Guerra Mundial explodindo geral e os norte-americanos brincando com tecnologia que nem eles entendiam na época. Os irmãos Cameron, dois homens de família rica com curso superior até um PhD em física, filhos de um ex-servidor na Marinha, com grandes conexões com a inteligência e altas patentes do governo, contrabandeador de cientistas fugitivos do nazismo na Alemanha. Essa palavra existe? Contrabandeador? Enfim,
Devido aos arranjos do pai, que aparentemente tinha muita influência na marinha, os irmãos fizeram parte de um experimento liderado agora pelo matemático John von Neumann, especialista em explosivos. E no dia 12 de agosto de 43, o navio Eldridge estava ancorado no porto da Filadélfia. Edward e Duncan chegaram para participar de um projeto teste. Todos estavam bem seguros e apreensivos. E ordens do Dr. von Neumann vieram para ligar o grandioso navio. E por cerca de 1 minuto, nada aconteceu. Tudo parecia muito bem. A marinha finalmente conseguiu tornar o navio invisível aos radares, sendo possível ainda ver seu contorno no mar. Então, em um lampejo azulado, o navio desapareceu totalmente. Nesse momento, o pânico tomou conta. Os irmãos Cameron tiveram a brilhante ideia de pular na água. E ao invés de caírem no mar, viajaram por nuvens e raios, caindo em 12 de agosto de 83, 40 anos depois, no meio de um outro projeto, o Projeto Fênix, em Montauk, Long Island. O nome parece familiar? Talvez te lembre um pouco do projeto de Stranger Things. É aquele outro maravilhoso da nossa amada Netflix. Não estou recebendo para isso, mas maravilhoso. Tá dando para entender até aqui? Cara, eu fiquei dias tentando montar da forma mais fácil para um bom entendimento, mas não sei se isso está dando certo. Voltando. Os dois irmãos caíram dentro de um terreno todo cercado, cheio de cães e helicópteros apontando holofote para eles. Imagina o desespero, sendo que em 43 eles nem conheciam um helicóptero direito. Estava ainda em uma fase meio que de teste. Vários guardas chegaram e os arrastaram 5 níveis no subsolo até, adivinhe, o Dr. von Neumann, aquele que estava em 1943 jovem e agora já aparentava mais idade, que ainda supostamente morreu em 57. Lembrando que estamos no ano de 83. Eu estou conseguindo explicar? Não, eu não estou conseguindo explicar. Vamos. O matemático explicou aos irmãos rapidamente o que estava acontecendo, porque ele possuía os relatórios finais e pediu que voltassem no tempo e desligassem o equipamento no Eldridge, já que aquilo havia acontecido, de acordo com os registros do Dr. von Neumann, mas não tinha acontecido. Tá confuso? Tá, né? Era impossível desligar o equipamento no futuro, que nessa parte da história é o presente. O que tinha acontecido era que as duas experiências, no tempo distanciadas exatamente 40 anos, tinham se acoplado uma à outra, o que criou um buraco no hiperespaço e sugou o Eldridge para dentro dele. Os Cameron tiveram sorte ao saltar do navio, pois os outros marinheiros conseguiram ficar presos lá, coitados, dentro da bolha de energia que encobriu o navio. Com a bolha se expandindo no hiperespaço, isso poderia criar grandes problemas, como engolir uma parte do planeta. Havia um monte de especulações e nenhum conhecimento a respeito, então decidiram que tinham que estabelecer o controle pelo desligamento do elemento principal que estava gerando o campo, e este era o Eldridge. Segundo o último dia em que o projeto Fênix estava online, ele tinha a capacidade de controlar o tempo, e eles podiam ser enviados ao Eldridge, o que foi o que aconteceu. Os dois irmãos pegaram machados e esmagaram tudo que estava à vista, os bastidores com válvulas a vácuo, as chaves de energia, tudo que formava o circuito de controle. Os geradores pararam por completo, restabelecendo e destruindo a bolha. O navio conseguiu voltar novamente ao porto. Mas Duncan Cameron recebeu ordens superiores de permanecer em 83. E a gente volta nele depois. Vamos para 1943. Quando o navio voltou a reaparecer na Filadélfia, foi encontrado todo quebrado. E a situação da tripulação também não era das melhores. Uns gritavam, outros estavam fundidos ao metal. Um verdadeiro horror. O projeto foi encerrado. Não temos certeza do que aconteceu a partir daí, até o ano de 47, quando a Marinha decidiu reabrir o projeto. Mas, ao mesmo tempo, um OVNI foi recuperado no Novo México e dentro dele uma criaturinha começou a se comunicar com von Neumann, explicando onde o projeto de Eldridge havia dado errado. E a resposta era basicamente o gerador de tempo zero, o sistema que conseguia trazer o navio de volta. Gente, nessa parte, se vocês não estiverem entendendo, já para por aqui, porque a coisa vai só piorando. Segundo Edward
Cameron, o nosso protagonista que viajou no tempo e deixou o irmão lá em 83, o universo não tem 3 dimensões, senhor. Estamos entrando na teoria das cordas e acho bom a gente deixar isso para outro vídeo, outra hora, porque é muito louco. Segundo Edward, o universo tem 5 dimensões e as 2 últimas são o tempo. Ou melhor, a quarta era do tempo, a quinta ainda não tinha nome, até von Neumann perceber que a quinta dimensão também era tempo, um vetor que gira em volta de um vetor primário, o qual indica o fluxo e a direção do tempo, sendo o fluxo imaterial. Podemos dizer que ele está se movendo para frente no tempo, e isso devido ao seu aspecto e à nossa referência. Nós não sentimos o tempo, mas ele está fluindo. Contudo, a cada pessoa no tempo do seu nascimento é dado um conjunto de chaves temporais, sendo parte da sua estrutura genética, para o ponto no tempo ao qual aquele indivíduo está ligado pelo nascimento, de forma que aquele indivíduo flui com o tempo, e ele nasce e vive uma vida que está ligada a cada coisa em volta dele. Tudo que ele vem a conhecer, todos os seus amigos, famílias, o que seja, e ele não desliza nem para frente nem para trás desse ponto de referência no tempo, que é usado para ele. E no caso do experimento Filadélfia, o problema foi a forte potência que rompeu a referência temporal dos indivíduos expostos no navio e a sua rematerialização, acarretando em problemas de fundição navio-homem. Eu consegui explicar isso direito? Pelo amor de Deus, se tiver algum físico, me perdoa. É péssimo, eu era péssimo em física. Então, naquela época não havia computadores eletrônicos e von Neumann percebeu que precisaria de um para resolver os problemas do projeto. E após muito estudo, desenvolveu o primeiro computador completamente eletrônico e conseguiu finalmente realizar o experimento Filadélfia, agora rebatizado de Projeto Fênix, o projeto que saiu das cinzas e reviveu. Perdão pelo trocadilho. Obrigada, von Neumann, pelo computador. Vamos para 1983, onde Duncan Cameron ficou após receber ordens superiores para permanecer no futuro. Eu falei disso há uns minutos atrás, volto o vídeo caso vocês tenham se perdido. O irmão mais novo perdeu as suas chaves temporais devido a um acidente. Essas são as chaves que a pessoa tem como referência do tempo e espaço, e por causa disso envelheceu muito rápido. Explicando melhor, a cada hora que ele permanecia na década de 80, ele envelhecia 1 ano e acabou morrendo em poucos dias. Pobre Duncan. O governo tentou mantê-lo vivo em maquinários tecnológicos desenvolvidos para esse processo. Saindo do assunto, não duvido qual Disney também não esteja um desses. Mas é para outro vídeo. Voltando ao Duncan. Ele é a peça principal aqui e agora. Era de extrema importância que esse viajante do tempo estivesse vivo, não importava como. E Edward, devido ao projeto Montauk, estava viajando pelos tempos como se fosse o próprio Doctor Who. Mas ele teve que voltar para 43 e explicar para o pai que ele precisava de outro filho, já que algo ocorrera com Duncan. Então, o último filho nasceu no ano de 1951. E para completar essa viagem, a alma do que estava morto em 83 caminhou para dentro do corpo novo em 12 de agosto de 63. Traduzindo, Duncan estava de volta, mas em um corpo diferente. Vocês estão entendendo que dia 12 de agosto de 2020 anos é uma data importante? Só pode acontecer nesse dia especificamente, porque o planeta Terra tem seu próprio conjunto de biocampo e eles atingem seu ápice de energias magnéticas e a capacidade de acoplamento a cada 20 anos, precisamente no dia 12 de agosto. Segundo o nosso Dr. Who, Alfred Bielek, que aceitou fazer parte das viagens porque ele tinha interesse em ter cidadania americana. E ele se recordava de cidades flutuantes construídas com tecnologia antigravidade. E ele falava de um futuro controlado por computadores. Revelou que a população mundial do século 28 era dramaticamente menor, não passando dos 300 milhões de habitantes. E descreveu inúmeros problemas relacionados ao aquecimento global. Fica aí uma dica. No futuro, a maior parte da Flórida não existia mais por conta da elevação do nível dos oceanos. Inclusive, ele tem uma foto do ano 5000 em Los Angeles, totalmente submersa. Eu vou deixar por aqui. Os Estados Unidos e o Canadá não eram mais nações grandiosas
e tudo seria controlado por um governo que teria estabelecido a lei marcial. Elon Musk é você? Ah, e todos os programas de TV seriam educacionais, voltados para a transmissão de notícias, e as mentes dos habitantes da Terra estariam conectadas telepaticamente. Ainda segundo Al, por conta de alterações geográficas que teriam tido no início, lá por volta do ano de 2025, os litorais dos Estados Unidos e Europa não eram mais o mesmo, e uma guerra teria eclodido entre os russos e chineses contra norte-americanos e europeus. De qualquer forma, o regime Estado depois era completamente socialista, onde as necessidades de todos eram supridas. Não sei, mas isso me parece, não sei, uma previsãozinha de que está quase para acontecer. Não sei, espero estar errado. Após viajar em todos esses anos, ele foi retirado do projeto, porque nem ele mesmo sabia. Mas o governo mandou de volta ao passado após fazer uma lavagem cerebral e implantar uma nova personalidade. Agora, ele era Alfred Bielek, com certidão de nascimento falsa e uma completa história de memórias que poderiam ser verdadeiras ou não. E chegamos novamente ao ano de 1988, onde começou o nosso vídeo com Alfred assistindo ao filme Experimento Filadélfia. Se tiver interesse no Experimento Filadélfia e em outros projetinhos secretos do governo, assistam nossos próximos vídeos. Nós postamos geralmente às terças ao meio-dia, mas nada nos impede de postar antes, caso tenham interesse e nosso vídeo tenha uma boa recepção.